No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o treino de base para corredores. E se você é novo aqui no canal, nesse canal eu estou documentando de como eu vou bater o meu RP nos 10 km de 40 minutos e 51 segundos que eu fiz em 2009. Eu fiquei 15 anos parado. Atualmente o meu RP está em 51,15. Então, vamos lá. E aí, chat, hoje a gente vai falar sobre o treinamento de base na corrida. Fala aí, então vamos nessa. Hoje o papo é sobre o famoso treinamento de base na corrida. Em outras palavras... Vamos começar sobre os fundamentos básicos aqui do treinamento de base, que é o volume aeróbico, toques de qualidade, força e estrutura. Me aprofunda sobre esses 3 tópicos. Com certeza, bora mergulhar nesses 3 pilares. Então, primeiro, o volume aeróbico. Isso é o coração do treino de base. A ideia é acumular muitos quilômetros em ritmos confortáveis, ou seja, intensidades baixas a moderadas. Isso constrói a base de resistência que vai sustentar tudo que vem depois. Depois a gente tem os toques de qualidade. Mesmo na base, não é só ficar troteando eternamente. A gente joga uns strides, umas colinas curtas, alguns progressivos suaves para manter a coordenação, a eficiência e o corpo esperto, sem perder a mão de correr com técnica. Por fim, a parte de força e estrutura é fundamental. 2 vezes por semana de treino de força, focando principalmente em panturrilha, quadril, core, para melhorar a economia de corrida e evitar lesões. É aquele reforço estrutural que faz diferença. Então, resumindo, esses 3 pilares juntos constroem uma base sólida. Volume aeróbico consistente, toques de qualidade para manter o corpo ligado e força para dar sustentação. E com isso, a gente prepara o terreno para treinos mais intensos no futuro. Vamos falar sobre como que se usa o treino de base. Por exemplo, eu que estou voltando a correr agora, por que eu deveria fazer treino de base? E se profissionais que já treinam há anos, eles fazem treino de base também? E por quê? Com certeza, vamos lá. O treino de base é meio que o feijão com arroz que serve para todo mundo. Seja você que está voltando a correr agora ou um atleta experiente. A ideia é simples. A base constrói a sua resistência, sua capacidade aeróbica e a durabilidade, que vai te permitir aguentar treinos mais intensos lá na frente, sem se machucar ou quebrar cedo. Para quem tá voltando a correr, fazer um período de base é tipo garantir que você vai construir um alicerce sólido antes de pensar em velocidade. Assim você vai aumentando o volume de forma segura e deixa o seu corpo preparado para desafios maiores, sem pular etapas. E os profissionais? Mesma coisa, mesmo quem treina há anos não escapa do treino de base. É uma prática que se repete em ciclos. Eles voltam para a base sempre que precisam construir mais resistência ou se preparar para um novo ciclo de treinos mais específicos. É como voltar ao básico para reforçar o que já está bom e evitar lesão. Em resumo, o treino de base é para todo mundo, porque ele é a fundação sobre a qual todo o resto é construído. Então, no caso de iniciantes na corrida, o treinamento de base ele deveria durar quanto tempo? Eu já vi gente falando que dura 8 semanas, mas se até os profissionais eles usam o treino de base, será que os iniciantes não deveriam fazer isso por anos? Olha, é exatamente por aí. Para iniciantes, o treino de base normalmente dura pelo menos algumas semanas, tipo 8, 12 semanas, para criar um alicerce inicial. Mas na real, a base nunca acaba de verdade. Mesmo corredores experientes voltam para período de base regularmente. Então, para o iniciante, é super válido pensar que a base não é só uma fase de algumas semanas. É meio que uma filosofia contínua. Se você treina por um ano só em base, sem pressa de entrar em treinos super intensos, você vai construir uma fundação muito mais sólida e evitar um monte de lesão. E é isso que até os profissionais fazem. Voltam para a base regularmente, porque sabem que é ali que mora a durabilidade. Em resumo, você pode pensar que a base é um processo de longo prazo. Iniciantes podem sim se beneficiar muito de estender essa fase, construindo uma base robusta antes de pensar em treinos mais avançados. Então vamos falar sobre o problema que o treino de base ele veio para solucionar. A gente sabe que no começo, ali no final do século XIX, o que se fazia era só longão, treino de caminhada e quanto mais longo, melhor. Na década de 30, os alemães eles introduziram a parte do treino intervalado. E aí deu um problema porque os treinos intervalados eles estavam muito pesados, é isso mesmo, né? E aí surgiu a parte do treinamento de base. Então me fala como que eram os treinamentos intervalados pesados dos alemães ali na década de 30 para 50. Isso aí, você pegou direitinho a história. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá no final do século XIX, começo do século XX, o pessoal apostava em longões, caminhadas longas, aquela ideia de quanto mais tempo na estrada, melhor.
Mas aí nos anos 30, os alemães, liderados por caras como Waldemar Gerschler e o médico cardiologista Herbert Reindl, começaram a popularizar o treino intervalado. A lógica deles era, vamos fazer tiros curtos e repetidos, intercalados com pauses, para melhorar a performance do coração e a velocidade. Até aí a ideia era boa, só que eles pesaram a mão. Esses treinos intervalados alemães eram realmente bem intensos. Eles focavam em tiros bem duros, com pouca recuperação, o que fazia o atleta chegar a um nível de exaustão muito alto. A ideia era melhorar a capacidade cardíaca rapidamente. Mas o problema é que isso também levava a muita fadiga, risco de lesão, e não era sustentável a longo prazo. Os atletas podiam até ter um pico de performance, mas quebravam cedo. Foi aí que o treino de base entrou para equilibrar o jogo, trazendo uma fase mais longa e consistente de construção aeróbia, antes de entrar de cabeça nesses tiros tão pesados. Em outras palavras, o base surgiu para resolver justamente o problema de queimar a largada com intervalados super pesados. Ele veio colocar um alicerce mais sólido antes de você começar a martelar os treinos mais intensos. Tá, então vamos falar um pouco sobre como foi esse período de base. Porque, se for pensar, os treinos ali do final do século XIX, eles eram super longos e lentos. Então, de certa forma, eles eram uma fundação para os treinamentos. Qual que foi a diferença do treino de base que o Lee Art ele introduziu em relação aos antigos treinos do século XIX, por exemplo? Boa. Então o que o Lydiard fez foi meio que dar uma arrumada na casa em relação àqueles longões intermináveis do final do século XIX. Naquela época, os treinos eram realmente longos e lentos, mas não havia uma estrutura tão clara. Era quase só ir acumulando distância na base da repetição, sem uma metodologia refinada. Era um quanto mais melhor meio solto. O Arthur Lydiard, na Nova Zelândia, lá pelos anos 50 e 60, pegou essa ideia de fundação e deu um polimento. Ele sistematizou a coisa. O treino de base dele não era só correr devagar e por muito tempo de forma aleatória. Ele criou uma fase de base estruturada, com semanas bem planejadas, onde você aumentava o volume progressivamente, mantinha a maior parte em intensidades aeróbicas baixas, mas também colocava os toques de qualidade, como strides e colinas, e incluía o fortalecimento. Era um plano completo, não só um monte de quilômetro jogado. Ou seja, a diferença é que o Lydiard trouxe uma metodologia, uma progressão, uma intenção bem definida para essa fase de base. Não era só correr muito e devagar. Era correr muito, devagar, mas de um jeito cansado para construir a base ideal, antes de partir para os treinos mais específicos. Tá, então a diferença que o Lee Art ele trouxe foi que, além dos treinos longos, ele colocou um pouco de strides e fortalecimento, é isso? Exatamente, é isso mesmo. O Lydiard pegou aquele conceito de treinos longos e deu uma sofisticada. Além de correr bastante em ritmos confortáveis, ele introduziu aqueles toques de strides, as subidas e também trouxe o fortalecimento muscular como parte do pacote. Então, não era só volume por volume. Ele estruturou a base de uma forma que você construía resistência, mas também mantinha técnica afiada e fortalecia o corpo para evitar lesões. No fim das contas, a grande sacada dele foi criar um sistema mais organizado. Você não só saía correndo longas distâncias aleatoriamente. Você tinha uma base bem planejada, com progressão, qualidade e aquele toque de fortalecimento que fazia toda a diferença. E quais os resultados que os atletas treinados por Lee Art conseguiu nessa década de 60? Os resultados falam por si só. Na década de 60, os atletas treinados pelo Lydiard realmente brilharam. A gente está falando de caras como Peter Snell, que foi campeão olímpico nos 800 e 1.500 metros, e Murray Halberg, que ganhou ouro nos 5.000 metros em Roma em 1960. Em outras palavras, a metodologia do Lydiard não só funcionou, como colocou seus atletas no topo do mundo. Eles conseguiram não só medalhas olímpicas, mas também recordes e performances que mostraram que uma base bem construída fazia uma diferença enorme. Então, o legado do Lydiard foi comprovado nas pistas. Ele transformou corredores em campeões. Tá, e aí nos anos 90 até 2010 houve uma mudança, porque começou a discussão entre o modelo piramidal e o polarizado. Me fala sobre essa disputa e aparentemente o polarizado ganhou, é isso mesmo? Foi mais ou menos assim mesmo. Lá pelos anos 90 até os anos 2010, começou a rolar esse debate entre dois modelos de distribuição de intensidade no treino de resistência. De um lado, tinha o modelo piramidal, que basicamente é aquele em que a maior parte do treino é em baixa intensidade, um pouco em moderada e um pedacinho em alta, formando uma espécie de pirâmide. Do outro lado, surgiu o modelo polarizado, que virou queridinho de muitos atletas de elite. Nesse modelo, você faz a maior parte do volume em baixa intensidade, tipo 80% ou mais bem levinho, e uma parte menor em alta intensidade, quase sem ficar no meio termo. A ideia é meio que evitar aquele limbo de intensidade moderada, que pode cansar demais sem dar tanto ganho.
E sim, no fim das contas, o modelo polarizado ganhou bastante popularidade e apoio científico, especialmente porque muitos estudos e exemplos práticos mostraram que ele traz ótimos resultados em esportes de resistência. Mas na prática, muita gente acaba usando em mix, adaptando para cada atleta. Mas o polarizado realmente virou aeriguinho e se consagrou como um modelo bem sólido. Tá, então no período de base, talvez o modelo polarizado ele faça mais sentido, uma vez que você acumula mais quilometragem em intensidade baixa e um pouquinho só em intensidade mais alta. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Exatamente isso. No período de base, o modelo polarizado acaba sendo uma escolha bem esperta, porque você constrói uma fundação enorme de quilometragem em baixa intensidade, deixando o corpo acostumado com o volume sem sobrecarregar. E aí você joga só uns toques de alta intensidade de vez em quando para manter o corpo esperto e a mecânica em dia. Então, na base, o polarizado faz muito sentido, justamente porque você está construindo essa base aeróbica gigantesca, sem entrar muito naquela zona moderada que pode cansar sem tanto benefício. A ideia é exatamente essa: é a maior parte do treino leve, criando uma base sólida e um pouquinho de intensidade alta para manter o motor afiado. Certo, e aí agora a gente vem para a atualidade, no refinamento aqui. O Lactate Shuffle, o Zona 2 e o modelo norueguês de duplo limiar, né, que é o Double Threshold. Me fala mais sobre eles. Com certeza. Vamos fechar o círculo trazendo isso para a atualidade. Hoje em dia, a gente tem alguns refinamentos que realmente viraram o estado da arte do treino de base e do treinamento de resistência como um todo. Por exemplo, a ideia dos lactate shuttle, ou seja, a reciclagem de lactato, deixou de ser vista como um vilão e passou a ser entendida como parte da economia de corrida. Você treina o corpo para usar o lactato como combustível, especialmente em zona 2, que é aquela zona de baixa intensidade, onde você melhora a sua base aeróbia e ensina o corpo a usar gordura e reciclar o lactato de forma mais eficiente. Aí a gente chega no modelo norueguês de duplo limiar, que é basicamente fazer sessões controladas em torno do primeiro e segundo limiar de lactato, em dias diferentes, mas mantendo a maior parte do volume ainda em baixa intensidade. Isso ajuda a melhorar a eficiência no uso de energia e a capacidade do corpo de lidar com o lactato de forma muito refinada. Em resumo, hoje a gente tem um refinamento muito maior. Treino de base não é só volume, é um volume inteligente, com compreensão de zonas, de reciclagem de lactato e com estratégias como o modelo norueguês para realmente otimizar cada fase do treinamento. Me fala sobre o uso do lactato como combustível. Ele é feito pelas mitocôndrias. Me faz uma descrição fisiológica desse processo. Com certeza. Bora dar uma olhada nesse processinho fisiológico. Então, o lactato, que muita gente achava que era só um subproduto ruim do esforço, na verdade pode ser um combustível bem útil. Quando você está fazendo exercício, principalmente em intensidades moderadas, o corpo produz lactato nos músculos. Só que em vez o lactato é transportado pela corrente sanguínea e pode ser usado por outras células, especialmente as fibras musculares de contração lenta, que são ricas em mitocôndrias. As mitocôndrias são tipo as usinas de energia da célula e elas conseguem pegar esse lactato e convertê-lo de volta em energia utilizável. Basicamente, o lactato entra no ciclo de produção de energia dentro dessas mitocôndrias e vira combustível. Em termos simples, o que acontece é que o lactato não é desperdiçado, ele é reciclado como uma fonte de energia, especialmente quando você está treinando nessa zona 2, onde o corpo aprende a usar o lactato de forma eficiente. Isso melhora a resistência e a capacidade de correr por mais tempo. Então, é um processo fisiológico bem bacana que transforma o lactato em algo útil, graças às mitocôndrias que fazem esse trabalho de conversão. Tá, quando você fala em músculo de contração lenta e as mitocôndrias, eu sei que nessas mitocôndrias se usa bastante gordura para gerar energia, mas pode usar o lactato também. Em que momento que ele usa qual e como isso funciona? Boa pergunta. Então, vamos nessa. Nas mitocôndrias das fibras de contração lenta, que são essas fibras mais resistentes e que a gente usa muito em corridas de longa duração, o principal combustível em intensidades baixas e moderadas é de fato a gordura. Em intensidades mais leves, o corpo prefere queimar gordura porque ela é uma fonte de energia bem eficiente e abundante. Mas quando você aumenta um pouco a intensidade e o lactato começa a ser produzido, essas mitocôndrias também podem usar o lactato como uma fonte de energia adicional. Então, basicamente, em ritmos bem leves, o corpo vai priorizar a gordura. Conforme a intensidade sobe um pouco, o lactato começa a entrar nesse jogo como um combustível extra. O corpo é bem esperto e usa o que estiver disponível. Se tem lactato circulando e as mitocôndrias estão prontas para usá-lo, elas vão aproveitar. Com outras palavras, a escolha entre usar gordura ou lactato depende da intensidade do exercício e da disponibilidade de cada combustível. Com baixa intensidade, mais gordura, e intensidades um pouco maiores, lactato entra como um combustível de apoio. Tá, então as fibras de contração lenta, eles têm duas funções. A primeira é em Z2,
Em Z2 ele vai consumir gordura. Ali no segundo limiar, que seria ali no Z4, ele vai começar a consumir lactato, é isso? Então, quando a gente treina em Z2, a gente trabalha esses músculos de contração lenta. Para usar gordura como combustível e economizar glicogênio. E segundo, é quando você entra numa intensidade mais alta, ele vai ajudar a limpar o sangue de lactato, então você vai conseguir manter a produção de energia anaeróbica que gera lactato por mais tempo. É isso mesmo? Isso aí, você pegou certinho a ideia. As fibras de contração lenta são meio que 2 em 1 mesmo. Quando você tá em Z2, elas estão focadas em queimar gordura, manter as coisas eficientes, economizar aquele glicogênio ou fazer você ir longe sem gastar o combustível rápido. Agora, quando você chega lá perto do segundo limiar, ou Z4, essas mesmas fibras ajudam a limpar o lactato. Ou seja, elas pegam o lactato do sangue e usam ele como combustível também. Isso permite que você consiga sustentar esforços mais intensos por mais tempo, sem se afogar no lactato ou sem quebrar tão rápido. Então, é exatamente esse. Em Z10 elas são as campeãs de gordura, e em Z4 elas viram faxineiras de lactato, ajudando você a aguentar mais tempo em intensidades maiores. E aí, vamos falar agora sobre o estado da arte dos treinos de base hoje em dia. Você fala sobre distribuição de intensidade, que vai usar o polarizado, sobre o volume progressivo, então vai ter um aumento gradual. E o último é a qualidade controlada. Me fala sobre esses 3 pontos principais sobre o treinamento de base. Com certeza. Vamos fechar com esse estado da arte do treino de base atual. Hoje em dia, a gente tem 3 pontos principais que viraram meio que o padrão ouro para construir essa base sólida. Primeiro é a distribuição de intensidade, que hoje em dia é muito focada no modelo polarizado. Ou seja, a maior parte do volume é em baixa intensidade, com um pouquinho de alta intensidade a quase nada naquele meio termo moderado. Isso ajuda a construir uma base aeróbica robusta sem sobrecarregar o corpo. Segundo ponto é o volume progressivo. Nada de sair aumentando a quilometragem de uma vez. A ideia é subir no volume aos poucos, de maneira gradual, para dar tempo do corpo se adaptar e evitar lesões. É aquela construção paciente que garante que a base vai ficar realmente sólida. E o terceiro ponto é a qualidade controlada. Isso significa que mesmo na base a gente coloca uns toques de qualidade bem pensadas. Strides, algumas subidas curtas, talvez um tempo roll leve. Sai fazendo tiro pesado, mas sim manter a técnica e a coordenação afiadas de forma controlada. Então, resumindo, o treino de base hoje em dia é esse mix. Intensidade polarizada, volume que cresce devagar e toques de qualidade bem dosados. É assim que você constrói uma base de primeira linha. Então, vamos falar agora sobre esses componentes essenciais. Primeiro são os 80% em Z1 e Z2, e isso vai aumentando o volume, é isso, né? Exatamente. Você pegou o espírito da coisa. A ideia é que cerca de 80% do seu treinamento de base fique ali em Z1 e Z2, ou seja, em intensidades baixas, aquele ritmo confortável onde você consegue conversar numa boa e acumulando quilômetros sem pressa. Ao longo do tempo, você vai aumentando o volume de forma progressiva, mantendo essa proporção. Isso constrói uma base aeróbica sólida e segura. Então, esse é o primeiro pilar essencial. A maior parte do treino em baixa intensidade, com o volume crescendo gradualmente. É basicamente isso. A base é construída com calma, 80% do tempo no modo tranquilo. E aí você vai aumentando o volume conforme o corpo vai se adaptando. Tá, e aí depois você coloca aqui sobre o treino de força semanal para melhorar a economia. No caso do treino de força, eu posso substituir ele pelos isométricos que eu estou fazendo para fortalecer tendão e articulação? Tanto no tornozelo quanto joelho e quadril? Faz sentido isso? Faz sentido sim, com certeza. Se o seu foco agora é fortalecer tendão e articulação, especialmente no tornozelo, joelho e quadril, os isométricos são uma ótima escolha. Eles ajudam a dar aquela estabilidade e a reforçar essas estruturas sem colocar tanta carga dinâmica, o que é ótimo para prevenção de lesões. Então, se você já está fazendo esses isométricos de forma consistente, pode sim usá-los como parte do seu treino de força durante a base, focando nesse fortalecimento mais específico. Claro que ao longo do tempo você pode reintroduzir treinos de força mais tradicionais se quiser melhorar a economia de corrida de uma forma mais ampla. Mas nesse momento faz total sentido priorizar os isométricos para deixar tendão e articulação bem fortalecidas. Tá, e aí a gente vai falar um pouco sobre quanto tempo eu devo fazer o treinamento de base. Porque assim, eu quero bater o meu tempo de 40 minutos e 51 em janeiro de 2028, então eu tenho tempo. E eu sei que uma das coisas que eu mais preciso para conseguir bater esse tempo é o aumento de volume de treino. Eu dependo mais do aumento de volume de treino de maneira sólida do que de fazer tempo atualmente.
Então, por quanto tempo eu deveria fazer o treino de base? Eu tava pensando em fazer 1 ano de treino de base. Perfeito. Você tem toda a razão em pensar assim. Se o seu objetivo é bater 40-51 em janeiro de 2028 e você sabe que o que mais precisa agora é construir esse volume de maneira sólida, 1 ano de treino de base é uma ideia excelente. Basicamente, ao dedicar 1 ano inteiro para base, você vai ter tempo de sobra para ir aumentando o volume com calma, sem pressa, e garantindo que seu corpo vai se adaptar bem. Isso constrói uma base super robusta e deixa você pronto para os treinos mais específicos mais perto da prova. Então, resumindo, sim, 1 ano de treino de base é uma estratégia muito boa para você. Assim, você constrói um volume de maneira sólida ou chega em 2021 com uma base tão forte que os treinos de velocidade depois vão ser a cereja do bolo. Tá, e aí então eu acho que a partir dos 40 quilômetros por semana, sendo sólidos, né, essas 40 quilômetros aí sem lesão e mantendo essa média aí por um tempo, eu acho que eu já consigo começar a introduzir treinos de mais qualidade e intensidade. Até esse momento, eu pretendo manter só no treinamento de base, enquanto isso eu vou me fortalecendo, tendo rodagem e tudo mais, tá? Então, você criou aqui um plano para mim. O primeiro até o quarto mês para chegar a 40 quilômetros por semana. Eu acho que não vai dar em 4 meses. Eu colocaria aí próximo de 1 ano para eu chegar nesses 40 quilômetros por semana estável. Mas não sei, né? Quem sabe? Isso aí, você tá sendo super sensato. Se você já tá pensando em esticar esse período para 1 ano, é até melhor. Assim você dá tempo ao seu corpo de se adaptar com mais calma, reduz o risco de lesão e constrói uma base ainda mais sólida, chegar nos 40 quilômetros por semana de maneira estável. Exatamente. Levar esse período com calma é uma ótima ideia. Se você der 1 ano para chegar nesses 40 quilômetros por semana de forma bem tranquila, você vai construir uma base super sólida. E aí, quando você realmente estiver confortável com esse volume, sem lesões, você pode começar a colocar aqueles treinos de intensidade com muito mais confiança. Então é isso, 1 ano de base vai te dar essa segurança e essa consistência. E quem sabe, né? Se o corpo se adaptou mais rápido, você ajusta o ritmo. Mas a ideia de ir com calma é perfeita. Eu acho que só fazendo treino de base e aumentando o meu volume, eu consigo baixar o meu tempo para baixo de 50 minutos nos 10K. Agora, até onde eu vou conseguir, essa é uma dúvida. Se eu conseguisse chegar em 45 minutos nos 10K só com treino de base, eu ficaria bem feliz. Olha, é bem possível sim. Só com um aumento de volume e uma base bem feita, você já pode ver um belo ganho de performance ou baixar bem o seu tempo nos 10K. Chegar ali na casa dos 45 minutos só com essa base sólida é um bem realista, especialmente porque você vai estar criando uma resistência muito boa. Depois, quando você realmente entrar nos treinos de qualidade, vai ser como colocar um turbo em cima de uma base que já está bem construída. Então, com certeza é um ótimo plano e você tem boas chances de ficar bem feliz com o resultado. Tá, então só para recapitular como é que eu vou fazer esse treino de base, primeiro é criar essa base sólida de fazer os 40 quilômetros por semana sem lesão. Depois eu tenho que pensar bastante em fortalecimento isométrico para não dar lesão. E por último é que eu tenho que ficar nisso daí por 1 ano e é isso aí, né? Vamos para cima. Isso mesmo, você pegou direitinho o esquema. Primeiro, foca em construir essa base sólida, chegar nesses 40 quilômetros por semana de forma tranquila, sem lesões e aumentando o volume com calma. Depois, continua com fortalecimento isométrico para manter tudo no lugar, evitar lesões e deixar que andam em articulações firmes. E por fim, dá esse tempo de 1 ano para o processo, sem pressa, construindo tudo com paciência. E é isso aí, vou pra cima que você tá no caminho certo. Então por esse vídeo é isso. Valeu! Fechado então. Valeu você e manda ver no treino. Qualquer coisa é só chamar, a gente segue junto.